sobre a transição de governo e o que esperar da área de direitos humanos em 2023. Vamos conversar agora com o advogado Ariel de Castro Alves. Ele é atual coordenador do subgrupo de direitos da criança e do adolescente, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Obrigado a você, é um prazer participar do Jovem Pan News e falar sobre os direitos da criança e do adolescente na transição de governo. Perfeito, a gente gostaria de começar esse bate-papo sabendo como estão os trabalhos desse grupo de transição, especialmente nesse subgrupo em que o senhor é coordenador, que trata das questões que envolvem os direitos da criança e do adolescente. Quantas pessoas fazem parte desse time? Quais são as expectativas, né? Quais são as demandas e o que é mais urgente nesse momento? Sim, nós temos um grupo que foi criado no dia 14 desse mês e nós estamos compondo também o grupo geral de direitos humanos, mas temos um subgrupo formado por mim, que estou coordenando, e mais 3 especialistas, pessoas também atuantes na área da infância e juventude. Então, nós temos aí esse objetivo de estabelecermos um diagnóstico sobre a situação das crianças e adolescentes no Brasil e podermos aí subsidiar o governo de transição. Estamos levantando todas as questões orçamentárias, projetos em andamento, todos os convênios, todos os trabalhos que estão em curso na Secretaria de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, a SPDCA, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. E também tratando de questões intersetoriais, porque a área da criança e do adolescente, ela envolve a questão dos direitos humanos, até porque as crianças e adolescentes, infelizmente, são vítimas de violações dos seus direitos humanos, mas envolve principalmente a educação, envolve também a saúde, envolve a assistência social, a cultura, o esporte e tantas áreas fundamentais. O que nós temos hoje, Daniel, é que as crianças no Brasil, elas estão numa situação das mais graves da história. Temos no Brasil 60 milhões de crianças e adolescentes, praticamente aí mais de 30% da nossa população, 40% das crianças e adolescentes brasileiras vivem na miséria. De 33 milhões de crianças de pessoas que estão passando fome, das 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, 18 milhões são crianças e adolescentes. E durante a pandemia, os problemas se agravaram, as situações de risco envolvendo as crianças e adolescentes. Todas as horas no Brasil diz que sentem recebido 73 denúncias. Nós nunca tivemos índices tão altos de violência e violações aos direitos de crianças e adolescentes. Todos os dias no Brasil, 107 crianças e adolescentes são vítimas de estupros, de violências sexuais. 20 crianças e adolescentes são assassinadas diariamente no nosso país. Uma preocupação nossa, além da questão da fome, da miséria, é também com a evasão escolar. O primeiro sinal de alerta que uma criança ou adolescente está numa situação de risco, pode estar em situação de violência, de envolvimento com drogas, em situação de rua, entre outras situações até de exploração, é quando ela deixa de frequentar a escola. Esse é o momento principal de toda a rede de proteção agir imediatamente. Doutor, o senhor citou aí alguns graves problemas, né, que algumas crianças e adolescentes do país passam, como a fome, a miséria, que acredito que sejam um dos principais desafios do governo eleito, também a violência, o abuso. A equipe de transição, o trabalho da equipe de transição também é propor novas propostas, de repente, para mudar a legislação ou algum tipo de auxílio para o novo governo, para erradicar a fome, para acabar com essa questão também do abuso sexual? Sim, nós temos já propostas em andamento, como a questão do Bolsa Família, de ter um adicional, principalmente para as crianças até 6 anos, na primeira infância, além dos R$600, mais 150 por criança. Essa proposta foi citada pelo próprio presidente Lula, tem sido citada
por membros também da equipe de transição e que está mais na área da assistência social, mas isso certamente seria muito importante com relação ao enfrentamento à fome. Outra questão é a merenda escolar. Cada refeição, a per capita, é de 36 centavos. O que se compra com 36 centavos? A merenda escolar também é fundamental para o enfrentamento à fome. Inclusive, durante a pandemia, quando fecharam escolas, creches, e durante as férias também, as crianças e adolescentes acabam passando fome. Então, nós precisamos de pensar na merenda escolar com valor bem mais adequado, porque esse é totalmente inadequado, e também pensarmos nas férias, nos períodos em que não tem aulas, para que essas crianças recebam algum tipo de alimentação escolar. Agora, doutor, queria só mais uma informação em relação a esse processo de transição. São mais de 300 integrantes nesse grupo. A gente divulgou, inclusive, na semana passada, que já há uma troca de informações entre o atual governo com a equipe de transição, para que os grupos possam entender exatamente qual é o status, qual é a situação de momento e promover mudanças ao longo dos próximos meses. Temos pouco tempo até o final do ano. Quais serão as agendas que vocês têm que cumprir? O senhor já conversou com o coordenador, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ou inclusive com o presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Quais são as necessidades e o que vocês pretendem e devem entregar para esse grupo, a coordenação, até o final do ano? Eu imagino que vocês tenham que apresentar um documento, não é isso? Sim, nós temos que fazer um primeiro diagnóstico e ter um primeiro relatório no dia 30, agora no final do mês, e depois nós temos que finalizar pelo menos nos primeiros 15 dias de dezembro. Então, realmente é um trabalho muito rápido, espaço muito curto de tempo. Nós temos reuniões diárias praticamente, somos voluntários, são especialistas, vejo como muito positivo que pela primeira vez na história um governo chame vários dos principais especialistas em cada área, especialistas que vocês da imprensa, muitos de vocês já conhecem, essas pessoas que atuam há muitos anos. E, de fato, é importante que exista esse reconhecimento. Não sabemos se continuaremos no governo a partir do dia 1º de janeiro. O que nós sabemos é que esse é o momento de colaborarmos, de fazermos o diagnóstico, de requisitarmos informações para o atual governo e de formularmos propostas para os 100 primeiros dias, ou, por exemplo, para os 120 primeiros dias de governo, que sejam propostas imediatas para resolver os problemas mais importantes, mais graves, aí que envolvem a infância e juventude no Brasil. O Disque 100, por exemplo, precisa também ser reforçado, ser reformulado, é um mecanismo muito importante, mas nós temos que avaliar os índices de retornos. Não adianta termos uma enorme quantidade de denúncias, não sabemos se elas de fato chegam onde deveria chegar, se as crianças são protegidas, se os casos são apurados. Então, essa é um dos mecanismos aí importantes que nós devemos também atuar. Tá certo, a equipe de transição também é a área dos direitos da criança e do adolescente e as perspectivas para 2023 em destaque nessa entrevista com Ariel de Castro Alves, que é o atual coordenador desse subgrupo que trata dessas questões. Doutor, muito obrigado mais uma vez, boa sorte ao senhor e volte mais vezes. Boa noite, muito obrigado, sempre à disposição para tratarmos de temas importantes para a sociedade brasileira. Abraços, boa noite.